Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar os irmãos por mais uma semana que Deus vai nos concedendo, né? Acabando uma e sabendo desse momento não fácil, que Jesus está conosco, nos abençoando, nos guardando e livrando de todo mal. Nosso objetivo nesse momento, irmãos, é fazer uma reflexão sobre a lição de número 3 da nossa escola dominical, que vai tratar sobre dois assuntos, que são dois assuntos do ramo da salvação, da doutrina da salvação, que é sobre eleição e predestinação. São dois assuntos fundamentais e importantes para a nossa vida cristã. Inclusive, um deles, a predestinação, é assunto de questão doutrinária de muita discussão e divisão até, porque ao longo da história dividiu-se o grupo em função da predestinação, aonde não há nenhuma dificuldade de compreensão e entendimento sobre o assunto. Mas, de maneira muito breve e reflexiva, nós vamos entender o primeiro, que é eleição. Eleição é uma escolha, né? Eleição é uma chamada. Quando nós olhamos para essas duas palavras, eleição e predestinação, nós estamos vendo isso na visão de Deus, no projeto de Deus, no propósito de Deus. A eleição e a predestinação são duas peças ou duas iniciativas do plano da salvação de Deus para a humanidade. Então o ser humano, quando Deus criou o universo e colocou o ser humano, Deus criou o universo, colocou o ser humano lá para que o ser humano tivesse a intimidade com ele, pudesse estar com ele constantemente, ali adorando, ele exaltando, fazendo o seu serviço, né? Prestando ali as suas honras ao Senhor Deus, né? E entrou o pecado, e o pecado destruiu esse plano maravilhoso, atrapalhou esse plano inicialmente feito por Deus. E aí Deus estabeleceu o projeto da salvação, o projeto da comunhão novamente do homem para com Deus, o projeto da volta do homem a estar íntimo de Deus, a participar do desejo da vontade de Deus, voltar a adorá-lo, fazer o seu serviço, e como também, dentro desse projeto, a promessa mais importante, a salvação. Então, o que é eleição, na verdade? É uma chamada de Deus para toda a humanidade, para todo e qualquer ser humano. É uma chamada de Deus para lhe servir, para estar com Ele, para lhe adorar, para lhe engrandecer, para fazer o seu serviço, para ser filho dele por adoção através de Jesus Cristo. Então a eleição é uma chamada, né? E o que é predestinação? A palavra predestinação, vamos dividir ela, pré e destinação. Pré significa antecipadamente. Destinação está ligado para futuro, para destino, lá para frente. Então a predestinação, essa predestinação que Deus vai falar, está ligado ao futuro do homem, à salvação do homem. Então todo e qualquer ser humano, ele nasce embaixo da eleição e predestinação de Deus. Deus na sua eterna sabedoria, Deus como o arquiteto de todas as coisas, Deus que é aquele que trouxe para nós a salvação da humanidade, ele coloca dentro do plano da salvação a eleição e a predestinação, que estão juntas ali, Então, o ser humano, quando nasce, ele nasce embaixo dessas duas promessas, dois presentes, que vêm para nós através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Através da cruz do Calvário. Então, entendamos duas coisas fundamentais. Primeiro, que Deus é soberano, tem todo o domínio e o controle de todas as coisas nas suas mãos. Deus não perdeu o controle do universo, não perdeu o controle da vida dos seres humanos, não perdeu o controle daquilo que ele estabeleceu. Não. Está no controle, Deus está no domínio de todas as coisas. Aquilo que Deus estabeleceu vai acontecer, porque a sua palavra não cai por terra. E dentro do seu projeto, ele colocou para o ser humano, que ele tanto ama, a eleição e a predestinação. Por quê? Porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo bem. Então, quando nós nascemos embaixo das promessas de Deus, dentre elas a eleição, uma chamada, e a predestinação, ou seja, a salvação.
Mas existe um detalhe fundamental aí, um detalhe importante. Qual é, pastor? É que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a liberdade de decidir a sua vida, os seus atos e as suas atitudes. Por isso que no Jardim do Éden, Eva e Adão decidiram desobedecer a Deus e ouvir a serpente. Então, as promessas de Deus, todas elas, estão disponíveis para o ser humano. Estão nas mãos dos seres humanos, se eles quiserem. Mas a decisão é pessoal, é de cada um. Deus fez a parte dele, montou uma mesa, colocou suas promessas na mesa e colocou lá e estabeleceu que Jesus pagaria e já pagou preço por cada promessa dessa. É como se fosse uma mesa exposta com todo tipo de bebidas, no sentido de, vamos dizer assim, refrigerantes e bolos e salgados. Você é o convidado, você tem toda a liberdade de comer como se quiser. Então Deus estabeleceu uma mesa bem grande, todas as suas promessas para toda a humanidade, e é de graça. Efésios capítulo 2 vai dizer que é de graça, não tem preço nenhum. Agora você pega a promessa para você se você quiser, você aceita a promessa se você quiser. Então, quando nós falamos de eleição, a eleição é um chamado de Deus para a sua vida. Para quê? Para ser filho, por adoção de Deus através do sangue de Jesus. E essa eleição, ela é para ser santo e irrepreensível. Né? E a predestinação é a chamada de Deus, é um presente de Deus, é a vitória de Cristo na cruz para dar ao ser humano a sua salvação. Então eu já nasço nesse mundo, quando passo a ter entendimento, sabendo, existe uma promessa para mim ser salvo, morar na eternidade com Deus, viver eternamente com Deus, porque não vai ficar ninguém nessa terra, né? Todos vão morrer até que haja o arrebatamento, e ao morrer, eu quero morrer com a certeza que eu vou morar com Deus, vou estar vivendo nas mansões celestiais, é a predestinação. Mas essas vitórias dependem do ser humano, depende de mim, eu escolher ou não. Por isso que a lição ela é fundamental. Tá? A leitura do nosso texto áureo, os irmãos possivelmente já leram, está em Efésios capítulo 1, versículo 4, que eu vou ler, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Então Deus, no seu infinito amor, infinita misericórdia, criou o ser humano para lhe adorar, lhe exaltar. O ser humano então peca, se desgarra, se afasta de Deus, e Deus, com tão amor que tem por nós, não permite que a humanidade viva sem pastor, abandonada, largada, com o destino à perdição eterna. Então há um preço a ser pago, quem vai pagar o preço é Jesus Cristo de Nazaré, ele paga esse preço. E quando Jesus paga o preço, nos traz de volta todas as promessas que a Bíblia nos mostra, dentre elas essas duas que é a nossa lição que nós estamos tratando, que primeiro é da eleição e a predestinação. A verdade prática, irmãos, ela resume muito bem a nossa lição e nos ensina muito bem essas duas promessas. Primeiro, que ela está à nossa disposição, sem precisar pagar nada, mas está condicionada a uma coisa. Vamos ver o que diz a verdade prática? Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. O que é que diz a verdade prática? Que Deus, antes da fundação do mundo, ele preparou essas vitórias para nós. Ele nos elegeu, nos chamou e nos predestinou para a salvação, para ser salvo, para herdar as promessas da Bíblia, as promessas dos céus. Mas para que eu herde essas promessas, para que eu possa ser chamado e assumir a posição de chamado, desse eleito, e dentro da predestinação ter o meu nome escrito no livro da vida, com a certeza da salvação, eu preciso crer no nome de Jesus e perseverar no nome de Jesus. Então eu preciso, primeiro,
Crer. O que é crer? Tomar uma posição. Como estamos falando do plano da salvação, isso significa uma conversão. Ou seja, arrependimento de pecados, se arrepender dos meus pecados, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Passo a ter, viver agora a novidade de vida. O Espírito Santo vem morar em mim e automaticamente o Espírito de Deus começa a obra da regeneração, que é a transformação do velho no novo. A partir daí começa o processo da santificação ou santidade. Por isso que a lição fala de eleitos para ser santo e irrepreensível. Passo agora a ser um novo homem, uma nova criatura, vivendo, tendo uma vida toda baseada na palavra de Deus, como disse Jesus para Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito, e em santidade. Santidade é vida santa e uma vida irrepreensível, porque eu saí do lamaçal do pecado, estou me distanciando cada vez mais do mundo, se aproximando cada vez mais de Deus, num processo de santificação, cada vez mais o velho homem aparece mais, eu vou vivendo baseado na palavra do Senhor, né? E aí, conforme eu vou vivendo baseado na palavra de Deus, no querer de Deus, eu estou com uma vida de santidade e uma vida irrepreensível. Automaticamente, eu estou embaixo da promessa da predestinação, que é a minha salvação. Porque eu estou vivendo baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus como uma nova criatura. E, segundo o texto da verdade prática, perseverando, ou seja, sendo firme e determinado no caminho do Senhor, não permitindo que nada, ninguém, as circunstâncias da vida me impeçam de continuar crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Vivendo baseado na palavra de Deus. Vivendo baseado no querer e na vontade do Senhor. Então, meus amados irmãos, a lição ela é muito importante porque ela fala da nossa salvação. E ao falar da nossa salvação, a salvação não é para ser adquirida e vivida lá amanhã, não. Ela devemos já estar vivendo a nossa salvação, que começa aqui. Quando eu decido aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, temos aí a eleição e predestinação, a eleição chamado de Deus para ser santo e irrepreensível, para viver baseado na sua vontade, fazer a sua vontade, o seu serviço, fazer tudo aquilo que está na palavra de Deus, automaticamente está embaixo da predestinação e ficar com a promessa guardada da salvação da nossa alma. Então, verdade prática resumiu praticamente toda a nossa lição, que ela é fundamental. E aí nós vamos aqui ver o primeiro tópico, fala de eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então, quando eu nasço de novo, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, creio no nome de Jesus e vivo baseado na palavra de Deus, eu vou ter uma vida agora completamente parecida com a de Cristo. Uma vida santa e irrepreensível. Porque a igreja que vai morar com Cristo, ela é santa e ela é irrepreensível. O tópico 2 vai falar da predestinação para os filhos de adoção. Por quê? Quando eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno filho de Deus. Filho por adoção através do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde foi derramado pela redenção através de Cristo. Eu me torno filho de Deus. E como filho, eu estou embaixo das suas promessas, das suas vitórias. E torno-me herdeiro de Deus como filho. Tópico 3 fala a sublimidade do propósito divino na predestinação. Sublimidade significa a excelência, a perfeita, a grandeza, a perfeita, a maravilhosa, que é o propósito de Deus na predestinação. O que é isso? A grandeza de Deus, a perfeição de Deus para a salvação da humanidade. Esse propósito infalível, esse propósito perfeito, esse propósito que é grande demais, a predestinação. Então Deus preparou para nós uma salvação maravilhosa, uma vida santa e irrepreensível, diferente. Deus preparou para nós essas duas grandes vitórias. Eleito, chamado por Ele, para ser santo e irrepreensível, para ser adotado, ser seu filho por adoção através do sangue de Jesus, e nos predestinou, ou seja, nos chamou para sermos salvos. Agora, eu vou encerrar dizendo, depende de mim e de você esta salvação.
Eu que tenho que querer. Deus já deu de graça, não precisa pagar, mas eu preciso querer. Se eu quero ser salvo, então eu estou embaixo da predestinação, a certeza da promessa. Se eu aceitei o chamado, ser eleito de Deus, eu estou embaixo da sua promessa, então eu devo estar lhe agradando, fazendo a sua vontade, glorificando o seu nome, fazendo a sua obra, fazendo tudo aquilo que ele deseja de mim, baseado na sua palavra, e sendo assim eu estou vivendo uma vida santa e irrepreensível. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e que tenhamos um domingo abençoado, uma semana abençoada. Você é eleito e predestinado de Deus. Persevere nessas promessas, não desista, porque grande é o Senhor Deus para cumprir a sua palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado, irmãos.